Fique agora com um resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Meses antes, Joaquim se encontra com Nestor em Rio Verde. Nestor elogia Daphne para Joaquim e conta que a esposa sempre o acompanha nos bons e nos maus momentos. Joaquim se oferece para conseguir um trabalho para Nestor, que aceita. Joaquim comenta com Nestor o dinheiro que manda para Daphne, mas o professor não sabe do que o sogro está falando. Nestor leva Joaquim para ver Daphne. Joaquim observa Daphne e Clarinha de longe e se emociona, mas acha mais prudente não falar com elas. Na atualidade, Gema demonstra sua preocupação por Bárbara. Imelda se despede da amiga e sai para trabalhar. Bárbara supõe que Gema queira retomar o emprego. Bárbara convida Gema para voltar a trabalhar em sua casa. Gema aceita ajudar Bárbara. Bárbara faz perguntas para Gema e deseja saber quem é seu marido e como ela se meteu nessa situação. Josefina confessa a Daphne que trabalhou por necessidade no bordel, mas felizmente Joaquim a tirou de lá. Josefina conta sua história com Joaquim para Daphne, esclarecendo que o advogado não era um frequentador assíduo do local e a ajudou por sentir pena. Josefina revela para Daphne que Joaquim a conseguiu um trabalho de recepcionista e logo após engravidou dele, mas sempre teve a consciência de que ele não largaria a família. Daphne lamenta ter poucas lembranças de Joaquim, mas Josefina garante que o senhor a amava. Daphne reclama com Josefina por seu dinheiro. Evita teme que Bárbara já saiba a verdade e Ariadna acompanha a cozinheira na sala de espera do hospital. Evita garante que Bárbara não vai permitir que Gema continue na casa após saber que a garota é sua sobrinha. Ariadna aconselha Evita e tenta fazê-la entender que ficar na capital é o melhor para a adolescente. Gema conta sua história com Gustavo para Bárbara. Gema confessa para Bárbara que tem 15 anos. Bárbara pensa que Lucinha falou com Gema sobre o acidente e por isso a estudante voltou para visitá-la. Bárbara comenta sobre Evita com a sobrinha, mas não deixa que a garota revele o seu parentesco. Bárbara alega que não perdoa mentiras e pergunta a Gema se ainda há algo para contar. Álvaro e Gael conversam sobre Evita e lamentam que Bárbara rejeite a cozinheira. Álvaro e Gael reprovam o sumiço de Eduardo. Daphne critica Josefina pelo falso moralismo. Daphne acusa Josefina de ser a responsável pelo distanciamento entre ela e Joaquim. Josefina descobre que Silvestre revelou a Daphne sobre seu passado. Gema confessa para Evita e Ariadna que não contou a verdade para Bárbara. Gema impede que Evita encontre Bárbara. Evita aceita que Gema continue trabalhando com Bárbara. Ariadna quer contar a história de Gema no jornal e pede sua autorização. Josefina reclama por não poder ter uma boa relação com Daphne. Josefina devolve Santiaguinho para Daphne e se despede dos netos. Daphne confessa que apesar de não ser uma boa mãe, consegue ver que Josefina ama os netos. Bárbara comemora a volta de Gema com Gael. Bárbara pede a Gael que não chame Evita de tia, pois nada mudou entre elas, e continua a recusar o parentesco com a meia-irmã. Bárbara critica Evita para Gael e teme que a cozinheira queira cobrar o favor de volta. Gael deseja saber mais sobre a história de Bárbara e Evita. Bárbara promete se recuperar com o apoio dos filhos. João José visita Daphne. Daphne comenta sobre seu trabalho com João José. João José afirma para Daphne que ela pode confiar mais nele que em Gael. João José tenta fazer com que Daphne duvide de Gael. João José e Daphne trocam elogios. Bárbara questiona Gael sobre seu namoro e nota a falta de entusiasmo do filho. Bárbara confessa a Gael que deseja Romena como nora, embora ela seja uma moça moderna e feminista. Bárbara deseja que Gael e Romena se casem. Gael confessa para Bárbara que não sabe se Romena é a mulher de sua vida. Ariadna escreve uma reportagem sobre Gema. Ariadna explica para Cassandra que a situação de Gema pode acontecer em qualquer lugar. Cassandra conta para Ariadna que Valdomiro terá uma nova conferência em 2 semanas e elas planejam assisti-la. Humberto elogia o vídeo de Tadeu para Ariadna e sugere que ela passe a cobrir a área digital do jornal com Cassandra. Elas ficam felizes com a proposta. Gema teme não estar fazendo a coisa certa e conversa com Deus. No povoado, Yolanda pede a Evita que deixe Gema decidir o que quer da vida. Yolanda deseja que Gema conte a verdade para Bárbara. Onofre garante a Bárbara que rejeitará Gema quando souber de tudo. Onofre critica Evita e Yolanda por terem atuado contra Gustavo. Onofre expulsa Yolanda de sua casa. Evita discute com Onofre e o aleijado segue defendendo Gustavo. Gustavo revisa os pertences de Gema. O companheiro de quarto de Gustavo teme que ele desista de cruzar a fronteira.
Bárbara lamenta a Pedro por não poder organizar sua festa de despedida pelo acidente, mas o padre a despreocupa e assegura que não gosta de festas. Bárbara não concorda que o novo padre da paróquia venha de um bairro tão violento, mas Pedro pede que ela dê uma oportunidade a Antero. Pedro orienta Bárbara a perdoar as situações do passado para poder viver em paz. O padre quer que Bárbara perdoe Joaquim, Daphne e Evita, adotando uma postura mais compreensiva e amistosa. Álvaro admira a foto da família reunida. Ariadna pretende ajudar Álvaro na reforma do escritório. Álvaro planeja reformar o local durante a ausência de Bárbara. Álvaro e Ariadna mudam seus planos de mudanças pelo acidente de Bárbara, concordando em ficar mais tempo na casa da madame. Ariadna conta para Álvaro que não está mais apaixonada por Eduardo, pois o amor acabou pouco a pouco. Ariadna lamenta que Tadeu sinta saudades do pai. Passam-se alguns dias. Bárbara volta para casa. Tadeu recebe Bárbara e a dá um abraço rápido, deixando a avó feliz e emocionada. Gema agrada a Bárbara. Bárbara agradece a Álvaro por seu apoio financeiro. Bárbara ganha um novo celular de Gael e pretende pedir a Gema que a ensine a mexer no aparelho. Gael alega que Eduardo segue desaparecido e Bárbara supõe que o filho tem muito trabalho ou perdeu o celular. Ariadna joga na cara de Bárbara que ela sempre defende Eduardo. Bárbara sugere que Ariadna vá embora e elas se alfinetam. Esteves encontra Eduardo nos Estados Unidos. Esteves pede trabalho a Eduardo na empresa de Linda. Bárbara chega em seu quarto. Gema e Bárbara ficam sozinhas no local. Gael vai ao quarto de Daphne. Clara abraça Gael. Gael agradece a Daphne por sua mensagem de apoio durante a internação de Bárbara. Daphne pensa em começar a vender por catálogos e Gael a elogia. Gael pretende arrumar mais traduções para Daphne. Gael pede a Daphne que confie nele para o que precisar. Bárbara confessa a Ariadna que está feliz com a volta de Gema, mas pede para que ela não transforme a garota em babá. Bárbara não se importa pelo fato de Gema ser menor de idade e critica Gustavo. Ariadna pede a Bárbara que não trate Gema como empregada e a apoie na escola. Bárbara critica as sugestões de Ariadna e prefere ter por perto pessoas de confiança como Gema. Ariadna conta para Bárbara que Gema é mais próxima dela do que a viúva imagina, mas Bárbara não entende a indireta e elogia que a garota se preocupe mais com ela do que as outras moradoras da casa. Ariadna serve Tadeu e Bárbara desce para jantar. Bárbara alfineta Daphne. Clara oferece comida para Bárbara, que recusa. Daphne apressa Clarinha e Bárbara pede que a enteada deixe a menina em paz, pois deseja que todas comam juntas como Deus manda. Bárbara faz fisioterapia e consegue andar sem a muleta. Eduardo segue sem atender Bárbara e desfruta seu tempo com Linda. Bárbara tenta vencer a ausência do filho. Ariadna comemora a repercussão do vídeo de Tadeu e Daphne trabalha. João José tenta ganhar a confiança de Daphne e Clarinha, mas a garota não é simpática com ele. Tadeu mostra seus desenhos para Álvaro. Álvaro trabalha e mostra seu projeto a Bruno. Romena beija Gael, que posteriormente envia alguns memes para Daphne, divertindo a camponesa. Bárbara comemora ter se recuperado totalmente, mas Gael pede para que ela use a muleta por mais tempo. Bárbara não aprova, mas aceita. Gema brinca com Bárbara e conta que ela está parecendo uma velhinha indefesa. Bárbara pede a Gema que volte para a escola e a garota comemora. Gael se despede da mãe e entra na casa sem ela saber para encontrar Daphne. Gael escuta Daphne marcando um encontro pelo telefone e sente ciúmes. Gael escuta onde Daphne vai se encontrar com um pretendente. Álvaro nota que Bruno está estranho. Álvaro descobre que ele e Bruno foram expulsos do concurso pois descobriram que ele trabalha na empresa. Cassandra parabeniza Ariadna por mais uma reportagem de grande importância social. Cassandra pretende trabalhar mais com Ariadna e pede para que ela não venha com surpresas e imprevistos. Gael conta para João José que Daphne já tem um pretendente. João José pede a Gael que deixe Daphne refazer a sua vida. Gael reclama da demora do resultado do DNA. Talarico, João José esclarece a Gael que mesmo que Daphne não seja sua irmã, não tem garantia que ela passe a gostar dele. Bárbara vê Gema arrumando suas coisas e reclama pela garota querer ir embora de novo. Gema confessa para Bárbara que está grávida e pergunta a madame qual será sua decisão. Álvaro reclama por ter sido retirado do escritório e descobre que alguém reclamou com o comitê. Álvaro sai furioso e pretende tirar satisfações. Gael vê em seu celular que o resultado do DNA já está pronto. Álvaro procura Olga e Paulo. Álvaro vê o prêmio que Olga ganhou.
Ariadna pede a Bárbara que deixe Gemma cuidar de Tadeu durante a tarde. Bárbara esclarece para Nora que Gemma já foi embora, pois lhe disse tudo. Ariadna pensa que Bárbara já sabe do parentesco com Gemma e acaba revelando que a garota é sua sobrinha. Bárbara fica chocada com a revelação e não consegue acreditar. Gael despista a Romena para sair sem levantar suspeitas. Ariadna reclama com Bárbara por não ter lhe contado a verdade sobre Gemma. Bárbara acredita que Gemma e Evita tinham um plano para explorar sua boa vontade. Ariadna esclarece a Bárbara que Gemma foi à casa apenas para fugir de Gustavo. Ariadna mostra os detalhes da história de Gemma para Bárbara. Álvaro procura Olga em sua casa e briga com a ex-esposa. Álvaro esclarece a Olga que é só um desenhista na empresa. Olga reprova as reclamações de Álvaro e o expulsa. Álvaro não entende o motivo de Olga continuar lhe perseguindo. Álvaro invade o quarto de Olga e vê que ela está com itens de bebê. Álvaro se dá conta que Olga está grávida de Paulo. Gael pede para falar com Daphne urgentemente. Daphne estranha o nervosismo de Gael. Gael conta para Daphne que eles não são irmãos. Bárbara vê Gael segurando as mãos de Daphne.